Olá, querido, graça e paz seja multiplicada. E essa então é mais uma aula para a nossa imersão do que nós chamamos da importância do caminhar leigo, isto é, dons espirituais, amados. É isso mesmo. A igreja, que muitas vezes se acha que ministério na igreja se resume apenas em pregar, em cantar. Olha, eu tenho uma grande surpresa para você. Não é somente isso. Eu quero dizer para você que nesses últimos tempos, o que tem sustentado a igreja é muito mais um trabalho invisível do que o trabalho visível, isto é, o seu dom, sabe, aquilo que Deus chamou você para fazer, aquilo que Deus definiu a partir da sua conversão, a sua personalidade, no que de fato Ele quer que você faça. É isso mesmo, meu irmão. Não tem como você imaginar ser membro de uma igreja e não se envolver, sabe, com as coisas espirituais. Não é apenas sermos ouvintes da palavra, mas sermos praticantes de todos os desafios que essa palavra nos faz, de olhar para o inimigo e amá-lo, mas ao mesmo tempo impor as mãos sobre ele e orar para que ele seja curado, para que então, ao apenas amá-lo e orar por ele, eu posso contribuir para o crescimento dele. Então, meu irmão, se você deseja mergulhar, ter uma imersão nesse momento no que nós chamamos de dons espirituais, então venha comigo e vamos caminhar. O que é dom espiritual? Existem três coisas muito importantes que devemos ter em mente quando falamos dons espirituais. Primeiro, pastor, dons espirituais são dados por Deus, isto é, eu não tenho um poder de dizer assim, olha, receba nesse momento o dom que eu vou te dar. Eu não tenho esse poder. Então, qual é a melhor forma de alguém que não se conhece, que não sabe qual dom que tem? Orar, buscar o Senhor, pedir a Deus o discernimento, tá? Segundo, não há dons certos ou errados. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, o meu dom é tão fraquinho, dom bom mesmo é o do pastor, que prega, bom mesmo é do amigo ali que toca, do que canta. Para com isso, meu irmão. Não existe dom certo nem errado. Existe aquele que é feito com coração e com dedicação, tá? Outro, os dons espirituais respondem a seguinte pergunta. Qual pergunta, pastor? O quê? Mas o que, pastor? É o que eu faço quando devo, ou o que eu faço, o que eu devo fazer servindo na igreja. É isso aí, querido. O que devo eu fazer? Assim como a paixão nos ajuda a saber onde servir, nós veremos que os dons espirituais nos ajudam a saber o que fazer quando nós servimos. Então, o dom espiritual é necessário, o discernimento dele, porque você vai descobrir o que fazer. Porque muitas vezes, concordam comigo aqui, seu João e dona Maria, que tem pessoas ociosas, que não sabem o que fazer dentro da igreja. Às vezes o campo está tão carente de mão de obra, mas ele fica se perguntando assim, eu não sei o que eu faço, o pastor não me chama para dar oportunidade. Para com isso, meu irmão, a oportunidade já foi dada, no dia que o Senhor Jesus te aceitou, te lavou, te redimiu, e então agora você tem o Espírito Santo, ele se move em você. Então, a pergunta certa que você precisa fazer é, o que eu preciso fazer? Não, daremos apenas uma olhada na prática, nos dons espirituais. Há muito mais para aprender sobre dons espirituais do que o tempo que nos teremos para gastar. De fato, não consigo, o mundo é muito grande para isso. O nosso propósito aqui, nesse momento, nós aqui, a da Igreja Presbiteriana em Parque do Carmo, é apresentar a você o que eles são e como Deus tem a intenção de fazê-lo funcionar no nosso meio. Trazer o corpo de Cristo a uma vivência de forma oportuna e produtiva. Depois que apresentarmos dons espirituais, nós aprenderemos como eles se relacionam
no serviço na igreja. Então, vamos lá, queridos. Nós definimos dons espirituais da seguinte maneira: dons espirituais são habilidades especiais. Habilidades essas que nós recebemos como capacitação divina. São usados para o propósito espiritual. São habilidades que Deus nos concedeu para darmos nossa contribuição singular. Isto é, de que forma eu posso contribuir hoje com a minha igreja? De que forma eu posso hoje, então, me prestar ao serviço ao reino de Deus? As manifestações do Espírito é dado cada um para o que for útil. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 7, vai dizer assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, eu preciso colocar isso de forma bem clara a você. Não existe dom ocioso, não existe dom enferrujado, não existe dom, errado na pessoa certa. Pelo contrário, querido, ele foi dado à medida certa, à pessoa certa, e essa pessoa é você. Mas o que pode acontecer será que você tem dado um fim proveitoso? O que seria esse fim proveitoso? É a glória de Deus, é a manifestação do reino de Deus na vida daqueles os quais o Senhor chamou você para servir. Não é para se servir, mas é para servir o outro. Os dons espirituais são dados por Deus. Ele concede dons espirituais para o serviço tenha sentido. Ele nos dá este dom espiritual de acordo com o seu propósito para nossas vidas. E nós o descobrimos à medida que servimos a Cristo. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, verso 11, vai dizer assim: quem distribui, quem dá, é o Senhor Jesus, o seu Espírito, de forma individual. Meu irmão, aí que é a hora que eu preciso falar bem quietinho assim: Deus não dá dom espiritual para quem não o serve. Não existe dom espiritual na vida de um não crente, tá bom? O Espírito Santo, ele concede aos seus. Dons espirituais são distribuídos a cada crente, segundo o desígnio e graça do próprio Deus. Todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Não é possível que você esteja vivendo uma crise assim: eu não tenho dom nenhum. Pelo contrário, querido, olha, há um lugar certo no serviço do corpo de Cristo. Todo crente é um ministro e, portanto, tem um ministério ordenado por Deus aí, meu irmão. Não é porque você não é diácono, não é presbítero, não é pastor, que você não tem ministério. Você tem sim, abençoado. Olha só que 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, vai falar assim: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isto é, a graça ela não é apenas endurecida a um modelo de execução. A graça do Senhor, ela é multiforme. Então, de uma forma extraordinária, ela pega quem não merecia, capacita e coloca no campo para fazer aquilo que o Senhor lhe apraz. A grande pergunta, meu irmão, que você precisa fazer é: o que eu estou... na verdade o que eu não quero ver, que eu sei que eu preciso fazer. Porque triste e cego não é aquele que não tem um olho e não enxerga, é aquele, querido, que tem um olho mas não quer ver. Os dons espirituais visam o bem comum do corpo. Isto é, se tem um irmão doente, a Bíblia nos chama: leve aos presbíteros. Isso mesmo, olha, presbítero, venha orar por mim. Presbítero, ore por mim.
É isso, mas às vezes a gente fica envergonhado. Eu não vou incomodar o pastor, eu não vou incomodar o presbítero, eu não vou incomodar o fulano, abençoado, olha para mim aqui. Todas as vezes que você pensar, você não vai estar, apto para receber. Deixa eu dar um testemunho, já estou terminando esse primeiro vídeo, quando eu estava vivendo um momento na minha vida financeira, lá no chão, uma falência completa, devendo todo mundo, uma pessoa veio ofertar na minha vida R$20, e aí aquele velho homem, com aquela roupagem velha, falou assim, dentro do coração, quando a pessoa me deu R$20 de oferta, aquele velho Gabriel, tu vai aceitar R$20 aí? Aquela pessoa precisa mais do que você. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo me deu um jab tão bem dado, que ele falou assim, é por isso que eu tirei tudo da sua vida, para você enxergar que aquela pessoa que talvez você achou que precisa mais de você, ela só vai ser abençoada se você receber aquilo que ela tem para dar, porque a promessa no reino de Deus não é para quem recebe, mas é para quem está servindo. Então, meu irmão, entenda, se hoje você carece, seja o que for, então peça quem tem, pois ele será muito mais abençoado. É assim que funciona no reino de Deus. Se você ficar calado no seu cantinho, não tem como ninguém descobrir. Mas se você é a pessoa certa, você não apenas será abençoado, como você vai abençoar quem vai estar te servindo. Porém, é dessa forma que funciona o reino de Deus. Então você precisa entender isso, querido. Não me leve a mal. A manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim útil, proveitoso. Eu preciso que você olhe isso de mais perto. Pegue a sua Bíblia e dá uma releitura novamente em 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero orar por você nesse momento. Posso? Você aceita? Porque tem isso também, né? Se você acha que não recebe, mas eu quero orar, eu quero ser abençoado hoje, porque o meu dom é esse, servir. Eu não sei a quem está chegando, mas quem receber nesse momento aí, tenha certeza de que você vai estar também me abençoando, porque é assim que funciona, tá? Entendeu? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, tudo que eu te peço, aquilo que estava travando, aquilo que estava impedindo o teu povo crescer e prosperar, Pai, habilite o teu povo nesse momento para compreender e ter o discernimento de como funciona o reino dos céus aqui na terra, em nome de Jesus. Mas antes, Senhor, de terminar, eu quero abençoar aquele que está em cima de um leito, aquele que está preso, aquele que está, Senhor, desanimado, aquele que está frustrado, Pai, em nome de Jesus, abençoe esse dia, para que esse ministério seja formado no calor da batalha, mas que esse crente toma hoje a posição de receber o trabalho qual o Senhor já deu para ele, em nome de Jesus, amém e amém. Se tu uma bênção, meu irmão, um forte abraço. Olá, querido, mais uma vez nessa semana de imersão a respeito de ministérios, dons espirituais. Temos falado o que é dom espiritual, temos dito que você não escolhe, Deus dá, não existe dom certo, não existe dom errado, na verdade Deus deu de forma singular. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, a singularidade do crente, isto é, o crente não tem o poder de selecionar o que ele quer, pelo contrário, Deus selecionou cuidadosamente. Olha que palavra gostosa. Essa palavra, como aquela Coca-Cola bem gelada, descendo assim, cuidadosamente para cada pessoa, pelo menos um dom espiritual em um lugar de serviço no corpo de Cristo. Então, como aí, pastor? Não importa o meu estudo? Não importa. Não importa se eu tenho um dente na boca? Não importa. Pastor, não importa se eu falta cabelo? Não importa. Pastor, não importa se eu tenho aquele terno bonito? Não importa, meu irmão, porque
quem desenvolve o nosso ministério não são aquilo que nós temos, que nós mesmos atribuímos, mas somos aquilo que recebemos, mas tudo aquilo que recebemos do Senhor. O nosso perfil de servo é muito importante. Na verdade, quem definiu não foi das nossas escolhas, mas foi por desígnio de Deus. Eles fazem com que cada um de nós, né, nos tornemos especiais no corpo de Cristo. Isto é, se lembra lá em 1 Coríntios 12, 7, que cada um recebeu uma manifestação do Espírito Santo, a capacitação para um fim proveitoso. Se lembra que o verso 11 também fala, mas um só é o mesmo Espírito e opera em todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Verso 18, cada um de nós, queridos, olha que interessante, cada um de nós foi dado uma função singular a desempenhar, isto é, nos faz especiais por desígnio. Então guarda aí, meu irmão, o que me faz entender como singular é na minha medida. Não tem como, não existe dom, o dom é intransponível, quer dizer, eu não posso disponibilizar para uma outra pessoa, é isso mesmo, acho que significa isso. Então assim, quando eu entendo que o dom ele é singular, eu preciso assumir esse dom de uma vez por toda, porque não vai ter ninguém, sabe, que faça do jeito que Deus me chamou para fazer. Cada um desenvolve, e isso nos faz uma ideia de diversidade de dons, isto é, porque existe uma diversidade de crentes. Olha que coisa bonitinha que o pastor está falando hoje. Cada um de nós tem um perfil singular, e sabe, quando aceitamos que cada um de nós tem um perfil singular, então podemos entender que cada um de nós reunimos como igreja, isto é, a igreja é um conjunto de diversidade de crentes, cada um foi chamado pelo Senhor para desenvolver em uma área habilidades que só Ele pode dar. Então pastor, calma aí, há tanto tempo eu me sinto desanimado, porque acho, por não ter o dom da palavra, de pregar, eu não tenho espaço na igreja. Querido, quanto tempo você perdeu do lado de fora, no lugar errado? Há espaço para todos, há uma grande diversidade no corpo. Deus mesmo planejou as nossas diferenças. Olha, o verso 8 ao verso 10 de 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler aí. Para um, na versão atualizada, diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretar. E aí, meu irmão, engraçado que muitas vezes nós trazemos o grande mundo expansivo dos dons espirituais para um mundo monocrático, talvez até pernita, né? Às vezes um dilema de línguas estranhas perde mais tempo em discussão na igreja do que encorajar os crentes a assumir os seus ministérios. Então eu não vou ficar aqui discutindo se existe língua de anjo, se existe quem interprete. Olha, se você quer aprender isso, não escolheu a pessoa certa. Mas agora, se você quer descobrir no Senhor o que Deus chamou para você fazer, então continue assistindo o nosso vídeo. Qual é o sentido da singularidade e da diversidade dos crentes? Certo? Enquanto você vai acompanhando esses nossos vídeos aí, você vai entender o que significa a interdependência dos crentes. Sabe, é necessário que você entenda qual é o conceito de interdependência. Por mais que sejamos diversos e por mais que sejamos singulares, todos trabalham de uma forma interdependente. Isto é, olha, no meu trabalho
mesmo que muitas vezes aparenta ser um trabalho solitário, mas no conjunto da obra ele tem um sentido. No conjunto do todo, quando, conversando agora há pouco com o João, quando eu consigo, vou até fazer uma heresia aqui, sair do corpo, a minha alma, e enxergar que o meu ministério, acompanhado de muitos outros ministérios, ele me traz o sentido de conjunto. Então, a interdependência dos crentes é isso daí. Às vezes na igreja, olha só que interessante para a gente debater um pouquinho. Às vezes na igreja, parece que tudo o que nós fazemos é tocar alguns sinos e batucar uns tambores. Quando nós paramos para pensar sobre isto, concluímos não ser nada grandioso o que estamos fazendo. O que nós estamos fazendo realmente não importa tanto. Nós não estamos fazendo nenhuma diferença. Quando enfocamos, quando focamos só que nos mesmos, só naquilo que nós mesmos estamos fazendo, não importa tanto. Mas quando você considera o que está fazendo em conjunto com o outro, percebe que isto faz uma diferença enorme. Quando todas as partes se juntam, a música, cria-se uma atmosfera, comunica-se uma mensagem, move-se o espírito. Quem poderá entender a melodia, de uma música, por exemplo, uma orquestra tocando Grandioso És Tu, quando num arranjo, apenas naquela grade do maestro, a grade do maestro tem todos os instrumentos, e aí naquele arranjo, cada hora toca um grupo, e quando cada um toca a sua partitura ali, o conjunto de todo, dá toda a orquestra. Mas se você pegar um instrumento solitário, uma voz solitária e tocar o arranjo, você não consegue ter o discernimento de que música que ele está tocando. Mas quando todos os instrumentos tocam sob a batuta do maestro, traz o sentido de toda a obra. Imagine aquela orquestra linda, quando as palhetas, quando os metais, quando as cordas se unem numa só voz, criam um mover sobrenatural. É assim, querido e querida do Senhor, a igreja se move. A igreja, de fato, existe uma interdependência, mas a maior dependência, querido, é do Espírito Santo e sob a batuta do Espírito Santo. Quando nós éramos crianças, éramos dependentes de nossos pais. Eles nos proporcionavam alimento, cuidado e proteção. Nós não sabíamos que eram especiais, nós apenas éramos dependentes. Isto é, fazíamos apenas aquilo que eles mandavam a gente fazer. Interdependência, quando crescemos, nos tornamos adultos, nós começamos a entender que não somos como todo mundo, que de alguma forma somos especiais. Como essa consciência, nós começamos a caminhar na direção da independência e começamos a afirmar o nosso próprio comportamento e atitude para que ser independente era a nossa meta. Culturalmente, querido, nós igualamos maturidade com independência. Entendeu? É por isso que é a nossa maior dificuldade. Alcançar a nossa singularidade e diversidade não é maturidade. Maturidade está voltado ao respeito, mas a interdependência está voltada à responsabilidade de assumir o nosso papel, a nossa personalidade, querido. Por isso que você observa como é que funciona o corpo, qual é a relação entre as suas partes, como é que cada uma dessas partes desempenha o seu papel e permanece de forma sadia. Ele desenvolve relacionamentos interdependentes. O desígnio de Deus para a igreja é que nós sirvamos como um corpo. Romanos 12, 5 ilustra. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um do outro, querido. De novo, meu irmão, 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e de forma individualmente membros desse corpo. O que seria se o rim, dissesse assim: eu desisto,
venham filtrando o sangue há anos. Deixa agora para o outro corpo fazer isso. O que aconteceria com o nosso corpo? Ou o que seria se os pulmões dissessem: estamos cansados de ficar filtrando, sabe? Inflando e soprando aqui. Agora é vez do outro órgão fazer isso. Quem é que faria isso? O que aconteceria com o corpo? O que seria se o coração dissesse: sou muito importante por aqui, mas eu poderia dirigir as coisas ainda melhor se tivesse por minha conta? E se você deixasse o coração livre para ficar sozinho? Entende as coisas, como funciona na igreja? Ou você começa a entender o porquê não funciona, querido. Não tem trabalho solitário, não tem atitude isolada. Todo funcionamento é interdependente, meu irmão. Sabe? Você não pode parar aquilo que Deus chamou você para fazer. Você não pode desistir. Então pense nisso. Então quero orar por você nesse momento. Mesmo que somos diferentes, mas cada um foi feito para fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Mas há uma grande combinação nessa grande orquestração. E quando um deixa de fazer, sobrecarrega o outro. Já parou para pensar? O quanto você tem sobrecarregado o irmão que está levando o seu ministério de forma animada, animada, cativante? Já parou para perceber que você está roubando do outro irmão, muitas vezes, a alegria de exercer o seu ministério? Está cansado não? Está cansado, não está? Então quero orar por você nesse momento. Deus, mais uma vez, desperta o teu povo para esse trabalho de interdependência. Por favor, Jesus, por favor. Levanta, Deus, desse estado mortal e cativa o teu povo e aviva a tua obra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço. Não deixe de assistir as próximas aulas. Fica com Deus. Fala, Vaso, como é que você está? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Mais uma vez nós estamos passando aqui para você não apenas se molhar o pé, não molhar apenas o joelho, mas molhar o corpo todo no serviço da igreja, na igreja, fazendo parte de uma forma saudável no corpo de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, você está convidado a dar mais um passo comigo, tá? Tenha muita paciência, muito carinho comigo, porque nós vamos vencer todos e qualquer obstáculo. Mas eu quero fazer uma perguntinha para você, aqui de forma bem rápida. Que fatores, para pensar comigo aqui, que fatores nos impedem de servir como corpo? Atuando de forma interdependente. Eu quero dizer assim, o que mais atrapalha, sabe, o trabalho, a união da igreja? Por exemplo, será que algumas possíveis respostas são essas daqui? Medo de falhar. Será que o seu medo de falhar tem impedido você de exercer o seu dom? Seu orgulho, talvez. Pode ser que me percebam como um fraco, talvez. A sociedade valoriza independência mais do que interdependência, talvez. Baixo autoestima, a palavra meia desconexa, mas é verdade. Será que você fala assim, olha, eu sou tão pequenininho diante dessa missão, eu não vou conseguir fazer? A concorrência, será que um grau de concorrência impede você de viver de forma saudável no corpo de Cristo? A indiferença, olha, que complicado, que fatores são esses, pastor, que tem prejudicado, sabe, a vida ministerial da igreja local? Tantos dons estão sendo alojados, estão sendo deslocados, sabe, nos lugares mais escondidos. Mas você se lembra das parábolas de Jesus, onde a volta dele, será
no dia que ele vai falar assim, olha, até aquilo que você não tem será retirado. Então preste atenção, meu irmão, aquilo que Deus te deu, você não pode ter medo de multiplicar, e Deus te chamou, você para multiplicar, é no meio diferente, é meio às diferenças, isto é, o poder de Deus se manifesta na interdependência, isto é, Deus não apenas age de um modo, mas Deus age de uma forma tão diferente, de forma tão variada, mas tudo isso dá um sentido, tudo isso dá um formato, tudo isso traz a imagem da sua glória. Posso ouvir glória aí? Dá uma glória aí, vaso. Não fica aí intimidado com isso não, pastor presbiteriano pentecostal. Não, todos nós somos pentecostais, todos nós somos oriundos, sabe de onde? Do derramamento do Espírito. Então, querido, há um dom certo para uma pessoa certa. Não finge não, talvez você possa estar falando assim, olha, esse aqui é o meu pastor. Não, é com você mesmo, olha, Deus vai te sacudir, meu irmão. Vamos lá comigo, por quê? Diversidade não é divisão. Guarda esse meu conselho para você neste dia. Diversidade não é divisão. Não existe uma hierarquia. Pelo contrário, todos somos um. E nesse um, há um só Senhor, um só Deus que governa todas as coisas. O primeiro ponto é que a diversidade não é divisão. Olha comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 20, olha que interessante, pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros são honrados. E se regozijam juntos. Não somos diversos, mas somos chamados a servir sem divisão. Olha que interessante, querido. Muitas pessoas acham que receber um dom é destaque, é ser separado, né? É ser talvez o biscoito mais gostoso do pacote. Você se engana, você está prestes a receber de Deus um tempo de uma mudança. Esta diversidade de crente é por desígnio, vontade de Deus, é um reflexo de quem Ele é o Deus trino, sabe, Ele é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito. Ele traz uma ideia de interdependência, querido, são três pessoas, três funções distintas, mas um só Deus. Olha que coisa interessante. O próprio Deus nos traz testemunho da manifestação de que ser diferente não é diversidade, não é divisão. Então não existe igreja para branco, não existe igreja para negro, não existe igrejas assim, outra acolá. Para com isso, querido. Isso é o nosso orgulho, não é o nosso dom que nos separa. Pelo contrário, os nossos dons nos unem mais do que nos separam. Vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 6, sabe? Pega de novo a sua Bíblia lá. Eu não vou ler não, mas há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistério, mas o Senhor é o mesmo. Então, eu preciso entender que diversidade não é divisão. Então, o meu ministério do ensino não é melhor do que o ministério evangelístico da igreja. Não sou melhor do que ninguém. Para com isso, meu irmão. Por favor, deixa disso. Vamos lá, o segundo ponto. Unidade não é conformismo. O primeiro foi, diversidade não é divisão. Agora, o segundo é, unidade não é conformismo. Enquanto que a diversidade não é divisão, o nosso segundo ponto é que a unidade não tem que resultar em conformidade. Eita glória! Vou até pegar a Bíblia aqui agora, por favor, coloque aí para mim, 1 Coríntios, capítulo 12, do 17 ao 20, diz assim, se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde está o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve.
Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Seria todo mundo uma geleia gigante, esquisita. Mas Deus não fez isso não. Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Falar de dons, um pastor presbiteriano não tem dificuldade de falar de dons, porque nós entendemos que na diversidade Deus promove uma única visão. E agora, meu irmão, essa unidade não traz um conformismo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, show pra lá, bicho ruim. Deus chamou cada um na sua diferença, para todos juntos ser uma só imagem. E na unidade jamais seremos, viveremos um conformismo. Deus não nos designou para sermos todos iguais. Não nos designou para sermos todos iguais. A unidade não é alcançada por ser semelhante. A unidade é alcançada quando se tem o mesmo propósito: glorificar a Deus e edificar o próximo. Olha que interessante. Unidade não significa que todo mundo é igual. Não. Para com isso. Não, porque na igreja não tem ninguém melhor do que o outro e todos nós. Tu sabe que muitas vezes a maior paralisação ministerial na igreja está porque nós sentimos no coração um desejo de igualar todo mundo juntos, ser todo mundo igual, da maneira errada. Na verdade, a gente entra num pragmatismo em fazer aquilo que todo mundo já fazia e sem saber por que fazia. Mas quando eu começo a levar você a pensar que unidade é alcançar o mesmo propósito, eu quero dizer assim, não importa como o irmão que abre a igreja e fecha a igreja faz, mas no coração dele, se abrir e fechar vai estar glorificando a Deus, faça o seu melhor. Se você tem se empenhado para ser um bom evangelista, se você hoje está trabalhando muito, está ganhando muito dinheiro, e talvez é o tempo de você trabalhar e ganhar dinheiro, não economize em ofertar, não economize em investir na obra, não economize em abençoar, porque é o tempo de você servir o corpo de Cristo, desse jeito. Então, meu irmão, quando você tem no teu coração o propósito de glorificar a Deus, nós vamos entender que unidade não é conformismo. Deus designou cada parte do corpo para estar num relacionamento de interdependência, isto é, cada um é diferente, cada um faz uma função diferente, mas representamos um único propósito: fazer o corpo funcionar. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero concluir nesse momento e dizer para você, se você consegue entender, se tentarmos entrar em um relacionamento interdependente, sem a compreensão do nosso propósito, da nossa singularidade, o que nós trazemos para os relacionamentos, continuaremos necessitando de que outros nos mostrem em que aspectos somos singulares. Sabe aquela velha prática cristã de pessoas irem em busca de profecias, de outras pessoas que falem na vida dela? Eis que eu te digo, sabe? Eu costumo falar uma coisa interessante. Todo crente que vive em busca de profecia, se ele soubesse o que ele está perdendo, ele entraria numa vergonha profunda. Você é algo singular nas mãos do Senhor. Você não precisa ficar vivendo em busca de profecias. Você precisa ser singular, sabe? É viver o que Deus deu da sua medida para você viver da parte do reino de Deus. Então, não fique buscando lugares que revelam o que você precisa, palavras de revelação. Busque Deus. Encontre uma igreja bíblica. Encontre um lugar que ensine a Bíblia, que fale a verdade, e você
se adeque ao que a Bíblia hoje está falando, o que você precisa ser e fazer, e você vai ver a glória de Deus, e como aquele, sabe, aquela passagem, quando a Bíblia fala, quando Jesus vira para Pedro e diz assim: olha, no dia que você se converter, Pedro, você vai ser uma grande força de edificação dos seus irmãos. Então receba essa palavra hoje aí, irmão. Se você quer uma revelação, seja a última na sua vida, porque a próxima, quem vai ser usado vai ser você. Entendeu? No dia que você se converter, Deus vai te usar como instrumento de edificação para o rebanho. Entendeu? Então receba aí, né? Não é assim que o pessoal fala? Quero orar por você. Pai, nessa noite, nesse momento, nós mergulhamos ainda mais fundo. Entendemos que ser diferente não é provocar divisão. Entendemos que sermos unidade não é viver na mesmice. Então, Pai, por favor, que seja qual for a área, qual o lugar dessa pessoa, do coração, do desejo, da visão dessa pessoa, Pai, por favor, tire tudo aquilo que está atrapalhando da sua vista, tudo que está atrapalhando o seu ministério. Pai, por favor, potencialize essa pessoa, para ela crescer e ver que não existe nada melhor do que ela ver que o Senhor o chamou e a deu coisas sobrenaturais, para ela ser instrumento de glória ao teu nome e de edificação de muitos irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe e obrigado por esse momento de estarmos juntos. Compartilhe. Fala, homem, fala, mulher de Deus, que bom, hein? Olha, eu acho que já é muito já, todo dia a gente está aqui se olhando, todo dia a gente está aqui se vendo, mas eu tenho um imenso prazer, sabe, de falar daquilo que eu mais gosto de falar, né? Falar como eu posso servir a Deus. Sabe, esse tema muito me fez pensar, reler muitas coisas. E a coisa mais interessante que tem enchido o meu coração é quando se fala em potencializar ministério. Depois que eu entendi que a minha caminhada pastoral não era uma ocupação, desde que eu entendi que, desde lá, na primeira igreja presbiteriana em Duque de Caxias, quando aquele menino pegava um saxofone de uma forma, sabe, meia desajustada, eu entendi que aquilo ali não era uma ocupação. Eu não fazia aquilo ali apenas para perder o tempo. E aquele menino se tornou um homem, e aquele homem se tornou um homem vocacionado pelo Senhor. E hoje, meu irmão e minha irmã, para a glória do Senhor, estou aqui diante de você para apenas dizer a você: Deus não te chamou para uma ocupação, Deus te chamou para um relacionamento espiritual. Ele te daria ferramentas e habilidades, tanto para a glória do nome dEle e para a edificação de tantas pessoas em sua volta. E o nome disso é ministério. Sabe, você não tem uma ocupação, eu estou desempregado mesmo, então eu vou andar com o pastor, levando ceia, fazendo visita, enquanto não me surge um trabalho. Como é bom você ter um trabalho e ter um ministério. Como é bom você investir no seu ministério. Como é bom você crescer no seu ministério, querido. Isso é muito prazeroso, isso é muito gostoso. Olha, como muitos amigos, colegas de ministério, acharam que a quarentena seria o fim, eu decidi fazer assim: olha, essa quarentena não vai ser o meu fim, pelo contrário, vai ser o meu maior crescimento. E louvo o Senhor, porque Ele me permitiu alcançar pessoas para me ajudar. Tudo essa semana, eu não fiz nada sozinho, pelo contrário, eu sou grato a Deus, porque há pessoas, enquanto você está me enxergando, há pessoas aqui do meu lado, e o meu ministério é servi-los. E isso me faz tão bem, que se deixar, eu passo a noite toda aqui gravando, falando, pregando, porque eu entendi que não é apenas uma ocupação, mas é o meu ministério,
o meu chamado. E quero compartilhar com você lá em Mateus capítulo 5, e vamos ler do 14 ao 16. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Vamos ler juntos? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam que as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sabe, esse finalzinho, eu ainda muito novo, eu achava que ver as minhas boas obras era ficar famoso. Mas quando eu comecei a crescer e entender algumas coisas de Bíblia, comecei a compreender que fazer as pessoas olharem a minha boa obra não é apenas ser reconhecido por homem, mas é fazer aquilo que afeta a vida deles. Ser percebido por eles não é apenas ser edificado, olha como Gabriel é assim, mas é alcançar o coração deles e levá-los a um crescimento, levá-los a uma edificação, e tanto a glorificação do nosso Pai. Por isso, meu irmão, acredito que o meu ministério, nesses últimos momentos, eu não tive pensamentos negativos. Nem sei o que Deus vai, para onde vai levar a Parque do Carmo. Mas uma coisa eu sei, que a motivação para servir a Deus e o meu próximo não é apenas uma ocupação, mas é porque Deus me chamou para um ministério. E é interessante você entender essa afirmação. E aí eu quero fazer uma correlação, dizer assim, por exemplo, motivo para servir. Quem faz do ministério uma ocupação diz: na ocupação serve por obrigação. É uma atitude que diz: eu tenho que fazer isso. Mas no ministério serve por obediência. É uma atitude que diz: eu quero servir a Deus. Preocupado em servir para quê? A ocupação motiva as pessoas a servir para que os outros vejam. Na ocupação, a motivação é dirigida por o que os outros vão dizer se eu não servir, ou se eu não servir neste ministério, ou não sirva dessa maneira, ou se eu não der o meu tempo. O ministério motiva a pessoa a servir pelo que Deus vê. O ministério os leva a servir porque temos companheirismo e comunhão com Deus. Nós, com compreendimento que no final de tudo teremos a oportunidade de caminhar com Ele. No ministério servimos porque temos comunhão íntima com Deus, sendo Ele mesmo o único, aquele que assiste e a quem queremos agradar. Serve com atitude de, na ocupação, leva a pessoa a servir com atitude de não é meu esse trabalho. Está almejando fazer o mínimo necessário e cumprir o mínimo possível. Já no ministério, a pessoa diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Está disposto a ir além do estipulado pela sua obrigação, como obrigação. Tem uma mentalidade de ministério que diz, na ocupação, a minha atitude de ocupação tem uma mentalidade de ministério que diz: primeiro eu. A atitude de ocupação quer promover a sua própria agenda e pergunta: o quanto eu ganho com isso? Já no ministério, tem uma mentalidade que diz assim: primeiro Deus. O que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer. Os servos olham para o alto e dizem: Senhor, o que Tu queres de mim? Como minha vida pode Te honrar? Como posso fazer diferença hoje pela forma que Tu me capacitaste? Serve um espírito de, na ocupação, o seu espírito é de orgulho.
quando servimos por servilismo, olhamos para o que fizemos e dizemos, ai se não fosse eu. Já no ministério, o espírito é de humildade. Deus fez isso. Deus me deu um dom espiritual e me encheu com seu espírito para exercitá-lo. Deus me usou para ter um impacto na vida de muitas pessoas. Os resultados na ocupação é a glória pessoal. Crentes motivados pela mera ocupação tentam se edificar e chamar a atenção para si. O ministério busca resultados que são para a glória de Deus. O servo diz, não olhe para mim, estou feliz em servi-lo, dê glória a Deus, Ele é maravilhoso. Viu, querido, como é importante termos a noção do que nós estamos fazendo? Não é apenas nos enchermos de tantos talentos, se não glorifica a Deus, se não edifica o meu próximo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter tido paciência de acompanhar dia após dia. Um forte abraço. Eu quero orar pelo seu ministério nesse momento. Pai, o Senhor colocou no meu coração para orar por aquele que está vivendo o momento da perda do ministério. Sim, tem momentos da nossa vida, meu irmão, que nós entendemos que não é ocupação, mas o ministério. Começa um momento de tantas perdas. Só perdemos. Mas é com o Senhor que hoje você precisa olhar e fazer a grande exclamação da sua vida. Senhor, pode fazer o que quiser comigo. A perda que Deus hoje está promovendo será a vitória, ganho para o seu ministério. Então, em breve. Senhor, eu oro por essa pessoa que está vivendo esse momento. Abra os olhos dela, Senhor, para que ela veja o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor vai fazer por ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Deus nos abençoe, querido.